Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu amigo, meu ciborgue metaleiro Jackson Tavares, qual é o tema do programa de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cultura cyberpunk, Matheus. Vamos aí pegar alguns filmes, a gente vai focar um em questão, mas vai para ser um debate assim bem, digamos, rico, com bastante informação, né? Rico e distópico, pode ser? Rico e distópico. High-tech e low... Esqueci, low life, exatamente. Então, ou coisa bem boa. categórico. Eu lembrei do high-tech, mas não lembrei do low life. Isso é muita opressão, olha. É uma parte fundamental. Inclusive, nesse programa, minha amiga Jamile Cook, você acredita no dilema das redes? Com certeza. Com certeza acredito. Com certeza. Usa muito TikTok, muito Instagram? Demais. Eu vivo pra isso. Cuidado, a máquina pode te dominar, hein? É verdade. Quem a gente tem no programa de hoje para compor essa mesa maravilhosa para falar de cyberpunk? Então, galera, hoje a gente tem aqui a Clara Gianni, lésbica retrofuturista, escritora e resenhista, autora da coletânea Sci-Fi Valsa para Vênus. Seja muito bem-vinda, Clara. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo aqui. Eu fico muito feliz pelo convite, porque, nossa, cyberpunk é meu arroz com feijão. Podia passar, sei lá, o dia inteiro só falando de cyberpunk, porque, enfim, existe uma coisa lá, um fascínio que inclusive me faz escrever absolutamente tudo que eu puder a respeito. Então eu estou aqui. Fui invocada por vocês, só faltava fazer um círculozinho aqui, mas Pra compor essa cena maravilhosa. Pra me invocar, estamos aqui. Quando a gente montou a pauta, os meninos estão de prova aqui. Quando eu virei, galera, vamos chamar a Clara. Desde o começo já tava ali. E vamos trocar ideia, porque eu lembro que tu tens um trabalho muito bacana. A gente vai falar sobre isso também no programa de hoje. Galera, então Castanha Pop tá aí. Começou o Castanha Pop. Castanha Pop. Vale ressaltar, vale lembrar que esse programa é realizado com apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. É isso aí, Matheus. Presta atenção, você que está ouvindo a gente, que quer estar entre os melhores. Venha ser o Nama, você que quer planejar o seu futuro. É sempre bom estar sempre em uma instituição que te oferece a teoria e a prática, correto, Matheus? Exatamente, tem que ser entre os melhores, não é? Tem que estar entre os melhores. E aqui na UNAMA você tem uma mega estrutura em todos os cursos. E oferecer a melhor graduação é tradição aqui na Universidade da Amazônia. E a UNAMA está com uma promoção incrível. Primeira, segunda e terceira mensalidades. Chuta, Matheus. Por quanto? Fale pra mim. R$ 189 cada e desconto de 60% durante todo o curso. Olha esse plus aí. Não, tá muito bom isso daí. E olha, curso bom é que não falta. Tem que dizer isso. Por esse preço, então, tá valendo. Então vem ser UNAMA, a universidade que forma gerações. Para mais informações, acesse o site unama.br e vem estar entre os melhores. Siga também a Universidade da Amazônia nas redes sociais. No futuro próximo, conglomerados chegam até as estrelas, elétrons e luzes viajam pelo universo. O avanço da computadorização, entretanto, ainda não eliminou nações e grupos étnicos. Esse daí é o começo de um dos filmes mais fantásticos que existem dentro aí da literatura cyberpunk, dentro do cinema cyberpunk, Ghost in the Shell, certo, Jackson? Certo. Olha, embora o gênero cyberpunk tenha nascido em obras sérias e cheias de complexidade como Neuromancer, é um estilo que acabou caindo na boca do povo e virando uma verdadeira bagunça muitas vezes, Matheus. Isso faz com que algumas pessoas nem ao menos saibam que normalmente é cyberpunk, né? Que o cyberpunk tenha fortes laços com histórias profundas. Mas, naturalmente, há diversas obras que exploram isso bem, e uma delas é o filme em questão que a gente vai trazer pra cá hoje, que é o Ghost in the Shell. Que para muitos fica o fantasma do futuro, o fantasma do amanhã, mas eu acho que não tem nada a ver com o nome, já perde até a simbologia da parada, coloca o fantasma do futuro. Vigilante do amanhã. Vigilante do amanhã, Isso aí credo. isso aí é porque tem um lance, salvo engano, que parece que cada produção cinematográfica, dependendo do acordo que tem, eles têm que ter um subtítulo em português. Uma coisa assim,
tem a ver com lei, sabe? De audiovisual. sim. Algumas ele deixam passar, né? Outras nem tanto. Esse passou muito. Esse passou muito, É, porque por não exemplo, tá bacana, não. Por exemplo, Matrix. Matrix não tem um subtítulo em português, né? Então, eu acho que foi mais, enfim... Tem um subtítulo informal. Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3. Ou tu não chamavas assim, Jackson? E Blade Runner? Blade Runner. Caçador de Caçador androides. de Android. Eu acho que na tá bom. dublagem da Que Herbert... não deveria ser androides, inclusive. Acho que na dublagem da Herbert é só o Caçador de Androides. Eu acho que ele nem fala Blade Runner. Eu botava só Harrison Ford apresenta. Ainda botava esse plus. Clara Gianni, minha amiga, explica pra gente, tem muita dúvida aqui nesse meio. O que é cyberpunk? O cyberpunk, eu vou primeiro tentar contextualizar aquilo que eu visualizo que não seja, né? As pessoas, principalmente depois daquele jogo que saiu acho que uns anos atrás, né? Não faz muito tempo, o Cyberpunk 2000, sei lá das contas. Tem toda aquela ideia de algo mais estético, algo mais relacionado a uma coisa de neon, que não necessariamente questiona o status quo, as instituições vigentes. Mas o cyberpunk, ele vai surgindo a partir dos anos 80 como um pensamento, digamos assim, já se aproximando do pós-guerra fria, né? Em que se questiona, principalmente o estadunidense médio, as influências de outros locais geográficos que não simplesmente, digamos assim, a ditar, abre aspas, América, fecha aspas. A influência dos conglomerados japoneses e chineses, que a gente chamaria hoje em dia dos tigres asiáticos, né? Infelizmente, quando a gente vai visualizar isso no audiovisual, tem algumas obras que pensam essa influência do abre aspas, Oriente, fecha aspas, a partir de bastante xenofobia e racismo. Mas existem algumas obras mais conscientes, uma tentativa de pensar uma ideia dos Estados Unidos não como um local hegemônico, mas como sofrendo a influência desses novos atores sociais. Também está ali para pensar as discrepâncias sociais dos setores mais ou menos privilegiados, daí o lema high-tech, low-life, né? Em que a gente pensa um avanço da tecnologia, da informatização, em contraposição com uma continuidade da pobreza, uma continuidade dos conglomerados e das formações, digamos assim, mais periféricas, né? Até então, né, a gente tem anteriormente a New Wave da ficção científica entre os anos 60 e 70, em que a gente tem como destaque, por exemplo, o Philip K. Dick, a Ursula K. Le Guin... Maravilhoso Philip K. Dick. Que é o conhecido como Borges estadunidense, né? O escritor afrofuturista Samuel Delany também. Só que o cyberpunk, ele já traz aquela estética mais suja que a gente vê, por exemplo, em filmes como... que embora não sejam cyberpunk, mas eles trazem já uma estética mais, digamos assim, encardida, como Alien. E posteriormente a gente já vai ter uma influência da New Hollywood nessa questão de pensar, por exemplo, um futuro mais, digamos, menos brilhante, menos esteticamente bonitinho. E a partir dessas influências que a gente vê desde Hollywood, desde o que estava sendo publicado da ficção científica entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente vai poder pontuar esse nascimento do cyberpunk, né? E aí a gente tem como um dos principais marcos iniciais o Neuromancer, do William Gibson. A gente tem, inclusive, ele estava escrevendo o Neuromancer concomitantemente ao lançamento de Blade Runner. Eu gosto muito dessa anedota que ele conta, que ele tinha ido ao cinema para assistir Blade Runner, ele tomou um susto, porque tudo que ele estava escrevendo na trilogia do Sprawl, esteticamente falando, estava lá. E, enfim, a gente tem Blade Runner, posteriormente Ghost in the Shell, posteriormente a indústria de animes e a indústria de mangás e o cinema japonês vão se apropriar dessa estética também. A gente tem Akira, a gente tem Ghost in the Shell, mas a gente também tem várias outras obras muito mais obscuras que já vão por uma estética mais também, como eu já tinha dito antes, encardida, nível vinhetas da MTV. Como, por exemplo, Tetsu, Homem de Ferro, que é uma coisa muito voltada para a mecânica da carne, de uma coisa mais meio Cronenbergiana, né? Um body horror, né? Um body horror, exatamente. A gente tem também
A gente tem... Eu esqueci o nome agora, eu acho que é o Pinóquio, acho que é 966 Pinóquio, alguma coisa assim. Tem um filme do Pinóquio que é meio cyberpunk também, Exatamente, meio futurístico. Bebe Isso. disso também, né? Tem. Eu esqueci qual é. Tem um subtítulo, como ela falou, só esqueci qual é. Não sei se é Pinóquio 3000, uma coisa assim. Que nem o Drácula do 3000. Ai, não, esse filme a gente fala depois. Já tá indo pra trecheira, já. Já é bem trash. Então já tem uma estética ali que volta mais pro sujo, pra aquilo que é ignorado pela sci-fi clássica, né? Por aquela sci-fi que vai pensar... Eu gosto muito desse clichê que o pessoal fala, que se chama Space Brasilia, que seria um clichê, uma convenção narrativa da ficção científica, em que o futuro é visto sob aquele ponto de vista brilhante, como se fosse uma cidade de Brasília mesmo. Utópico, né? Tão utópico que se torna fantasioso e real, se a gente for parar pra pensar assim, né? Numa base que a gente tem hoje. Exatamente. O desenho dos Jetsons. Basicamente, se a gente for parar pra pensar, toda aquela coisa meio retrofuturista nos 50, nos 60. De que vai dar tudo certo. E aí tem um lado mais positivo, né? Porque a gente pega, assim, as obras mais cyberpunks, né? Já traz, assim... Traz um fator que é a grandiosidade da tecnologia, os avanços, mas também não recusa isso. As diferenças sociais continuaram as mesmas, né? Exatamente. E é muito engraçado porque a gente está falando dessa heterogeneidade no modo como as obras cyberpunk, elas trazem mais diversidade étnica, mais diversidade de indivíduos, né? Só que quando a gente volta, por exemplo, para séries como Black Mirror, séries antológicas, que por sinal são muito boas, a gente tem um retorno dessa estética higienizada. Apesar de ter uma crítica social subjacente, mas é aquela estética branca em vários sentidos, aquela estética de comercial da Apple, por exemplo, em que o futuro, para que tu te choques com a crítica social, tu tens que fazer uma suspensão de descrença e pensar que todo mundo, enquanto sociedade, já evoluiu igualmente para chegar naquele ponto. Então eu ainda penso, por exemplo, a ficção científica da série de Ghost in the Shell, que é a Standalone Complex, como algo muito mais que reflita muito mais a nossa sociedade, todas as diferenciações e nuances que ela traz, né? Desde a questão das favelas, desde a questão das hierarquias sociais, do que, por exemplo, um episódio de Black Mirror em que todo mundo esteja no mesmo patamar social, de perfeição. Eu fico pensando, mas como é que ficou a questão das classes? Como é que ficou a questão dos grupos sociais? E aí é preciso, como eu tinha dito antes, fazer uma certa suspensão de descrença para poder entender a crítica. Eu acho o Ghost in the Shell, o fantasma do amanhã, né? Vou falar assim, mas depois a gente vai colocar talvez seria o nome mais adequado para isso. Eu acho muito bacana porque ele traz realmente todos esses elementos que você coloca do que é. Ele é uma grande expressão, né? Um grande representante do movimento cyberpunk. É um filme que condensa muita coisa desse estilo. Nesse texto, logo no começo do filme, você já tem todos esses elementos bem pautados. A humanidade está indo para outros planetas, outras estrelas, mas o filme em nenhum momento ele nega que aqui não tá legal, de que a sociedade não tá bacana. Inclusive, a direção, ela toma disso, né? Ela bota vários momentos, uma cidade linda, comércio desenvolvido, as pessoas vivendo uma vida feliz, e depois aparece uma periferia, lixo, sujeira, morte, cachorro triste, porque tem uma parte que utiliza do animal para mostrar que o animal também não tá legal. Então, eu acho que é um filme muito mais interessante, inclusive, do que Black Mirror, por exemplo, para mostrar uma questão de, sei lá, a diferença social, a desigualdade muito grande. Tem esse lance dos avanços tecnológicos, mas as relações econômicas, políticas também continuam as mesmas. Tem, eu acho, uma cena, é logo no início do Ghost in the Shell, que tem, digamos assim, eu acho que, pelo que eu pouco lembro, chega alguém que trabalha, eu acho, pro governo, falar com outra pessoa que tá ali, sentada, protegida por um grupo de criminosos, e um deles fala: vivemos numa democracia, e do nada vem ela, começa. Não é bem assim, não. A gente tem que usar outros artifícios até para manter a ordem. Se não for assim, não vai funcionar. Ela até é irônica, eu acho, vive mesmo. Depois ela começa a atirar. Major Kusanagi. Inclusive, eu acho uma personagem casca grossa. Perdão o trocadilho da palavra. Literalmente. Literalmente, né? Uma personagem casca grossa. Eu gosto dela. Eu gosto pra caramba dela. Jamile, você ainda não tinha assistido o filme até a gente for produzir a pauta.
E tu achaste ele muito denso, não foi? Eu achei um filme bem denso, assim. Você tem que prestar muita atenção pra conseguir entender o que é que ele tá querendo passar. Li algumas coisas sobre, vi que possuem outros derivados, né? Algumas séries. Possui o mangá também. Eu tava lendo algumas diferenças entre o filme, né? O anime e o mangá. Depois eu vi que foi lançado como live action com a Scarlett Johansson, que vale a pena mencionar aqui também, né? A música é boa. Do trailer. Enfim, então... Vocês querem ver o segredo? Qual é o seu segredo? Eu nunca assisti esse. Então tá tudo bem. Eu não assisti também, Tava gente. preocupado, mas... Quando eu assisti, eu fui pra achar graça, sabe? Eu fui pra achar graça numa das últimas sessões. Aí eu lembro que tem uma cena lá que eles pegam um dos personagens que é muito importante pro desenvolvimento da Motoko Kusanagi, que é um personagem do passado dela, que é o Kuze. E aí tem uma cena que, tipo assim, eles tentam imitar uma das últimas cenas do filme, né? E o cara vira pra ela, com a voz do Wendell Bezerra. Ele fala, entra na minha rede. Quando eu tava com uma amiga minha do lado, ela soltou um berro no meio do cinema e ela ficou... Estão pronto? Na voz do Wendell. A gente não se aguenta. É o Bob Esponja, é o Edward Cullen, agora é o namorado da Motoko Kusanagi. Você está ouvindo Castanha Pop. Eu acho que o que se salva, e também é outro Cyberpunk, eu acho que é o único que se salva e que eu realmente gostei pela minha experiência foi o filme que saiu de Battle Angel, Alita, que eu achei até decente. O Alita? Anjo de Combate, Que tipo assim... É esse que a moça se transforma no robô no final, né? É esse? Ela é uma ciborgue. De combate, né? Eu achei incrível porque ele trouxe bem a energia Eu fiquei com tanto medo. do... Eu fiquei com medo. Aqueles olhos, meu Deus do céu, que traz o Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza. Gente, eu achei que até que foi bem adaptado, porque ele levou em consideração os animes, né? Que são 3 OVAs, Sim. 2 ou 3 OVAs. E o mangá, o primeiro volume do mangá que saiu por aqui pela JBC. Eu achei surpreendentemente decente. Eu fiquei até estranhando, será que foi realmente um filme estadunidense? Porque tá na gaveta do James Cameron há muito tempo e ele foi trazido pra fora do papel pelo Robert Rodrigues. E ficou muito bom. Eu fiquei surpresa. É uma equipe muito competente. Eu né? acho que pelo fato deles já estarem assim, em uma escala que eles comandam muita coisa, mesmo trabalhando pra empresas, né? Por isso que eu acho que eles têm uma liberdade maior pra decidir como deve ser conduzido o filme. Se fosse por outro, talvez Com certeza. tivesse sido um desastre. Sim. Não desconsiderando ser outra pessoa, outro diretor, mas é o que eu falei, o James Cameron e o Robert Rodrigues já tem um know-how maior, né? Então eles... Mas quem Tem um controle seria maior. um diretor que faria muito bem esse filme? Uma adaptação desse filme, diga lá. Frank Marshall? Frank Marshall. Obsessão de vocês. Frank Marshall. Aqui no podcast a gente só defende esse produtor, diretor, cineasta. Nossa, Frank Marshall. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Quem sabe o Ghost in the Shell da Scarlett Johansson tivesse saído melhor. Não sei, estou aqui dando ombros. Com um toque de produção do Spielberg ainda, né? Porque eles são chapas, eles são brother. Ai, não custa nada sonhar. Voltando para essa questão que a Jamile colocou de ser um filme muito denso, de ser uma obra densa, o filme ele tem um pouco mais de 1h20 de duração, não chega a 1h30 de duração. Mas assim, é um pouco mais de 1 hora que te exige atenção, que te exige imersão. Não foi na primeira vez que eu assisti esse filme que eu pude entender tudo o que ele queria me passar. Eu preciso retomar algumas coisas para entender algumas críticas, para entender alguns textos. Por exemplo, nessa última vez, para a pauta. O texto do filme é muito bem alinhado. É muito redondo. A forma como você trabalha, o peso, por exemplo, da Kusanagi, que é um corpo robótico. Isso daí vai ser colocado em texto depois dela mergulhando. Tem umas cenas extremamente contemplativas também. É um anime de ação. Tem uma ação muito boa, mas também você para, você pensa, tem takes muito longos dela emergindo das águas, o reflexo da personagem, e tudo isso vai ser colocado em texto. Ela questiona, né? Se Ela aquilo realmente questiona. é aquilo, digamos assim. Que eu acho que é um dos papéis do cyberpunk, né? Você questionar a própria realidade e o próprio eu também. Nossa, da primeira vez que eu assisti Ghost in the Shell eu também não entendi nada. Eu tenho que ficar sempre reassistindo o filme de 95 pra poder me lembrar exatamente do pano de fundo político por trás. né? Eu sou assim também, tenho que reassistir pra poder relembrar, senão... Só dando aquela contextualizada mesmo, a questão referente à Motoko, ela trabalha numa organização, né, que está relacionada à atuação da polícia japonesa.
Ela tá ali para assessorar grandes figurões políticos, e nessa situação em específico é de uma relação de diplomatas com o governo estadunidense, relacionado também a um programa de computador desenvolvido para operações militares que acaba meio que fugindo do controle. É o projeto alguma coisa que eu não vou lembrar o número porque eu sou péssima para decorar. É o Mestre dos Fantoches. É o Puppet Master, o Mestre dos Fantoches, que tem um nome formalzinho lá que o governo estadunidense projetou, mas... Que eu acho, inclusive, essa a maior sacada do filme. Quando coloca ele na jogada como um personagem ativo. Exatamente. Ele ainda usa tecnologia pra eles a antiga, né? Ele utiliza... Eles chamam de antiga, pra ele poder concluir os planos Mais uma dele. vez, o texto. Tudo isso bate até o final. O filme acaba no final. No último segundo de tela. Aí eu penso assim, nossa, ele foi realmente inteligente, porque se você usa uma coisa ultrapassada, qual, sei lá, as autoridades não trabalham mais e nem sabem como trabalhar, eu acho que vai te dar bem. Porque é uma coisa muito sutil, né? A gente percebe as diferenças do modo como as pessoas reagem à tecnologia, porque tem algumas pessoas que elas não querem usar por conexão remota. Tem algumas figuras políticas lá, alguns servidores, que eles preferem usar uma tecnologia mecânica. Na hora de digitar o texto, por exemplo, os dedos deles, eles acabam, como é que se pode dizer, se expandindo mecanicamente, porque eles não querem usar a tecnologia remota. O corpo que o Mestre dos Fantoches ele vai ocupar é um corpo, digamos assim, analógico mesmo. Ele controla as coisas pelos pensamentos, mas ele também controla pelo corpo. E essa questão da corporeidade, da dualidade entre corpo e espírito, é um dos grandes debates dentro quando o Ghost in the Shell é levado para se falar sobre cyberpunk, essa dualidade entre a corporeidade e entre aquilo que é virtual. Inclusive tem uma frase que a Motoko fala pro amigo dela, que ela pergunta, eu sei que eu sou uma pessoa que o meu corpo é 100% mecânico, mas o meu cérebro é orgânico. Mas como é que eu posso ter certeza disso se não existe nenhum ser humano na Terra que já viu o próprio cérebro? Então é um negócio que assim, quando tu paras pra pensar naquilo, tu fica olhando pro teto pensando, meu Deus, a gente tá perdido. E justamente esse questionamento dela vem por causa da investigação. O Mestre dos Fantoches, ele se mostrou ser um hacker de almas. Sim, almas é o termo utilizado no filme. A gente se pergunta como isso é possível, o cara é um hacker de alma. Porque tá tudo tão evoluído que toda pessoa tem alguma modificação tecnológica. E o Mestre dos Fantoches ele vai atuar justamente para alterar as memórias. A partir daí ele consegue desenvolver os planos dele que vão ser revelados ao longo do filme. E quando ela vê, né, ele consegue mudar as memórias. Então eu sou eu, as minhas memórias são minhas. Será que eu não tinha um corpo antes? Eu morri, esse daqui é outro corpo? Não tem como assegurar nada disso. Quando a gente vai de novo para a questão estética pura, né? Logo no começo do filme a gente tem toda a criação do corpo mecânico, várias referências a várias etapas de gestação da vida humana, inclusive. E aí? Mas é vida? Não é humano? É humana, mas não é vida? Androide? Vida? Fica o tempo todo nesse círculo. Tem uma cena que ela tá conversando com outro policial, né? Que eu acho que ele pergunta pra ela por que ele tá ali. O policial, inclusive, como a Clara falou, que ele, no caso, não tem alterações. Ele tem pouquíssimas alterações. Ele tem pouquíssimas, ela fala pra ele. Um dos motivos dele estar trabalhando com ela, inclusive. Aí ela explica pra ele que ele tá ali justamente porque ele é diferente da maioria deles. Porque se todos fossem iguais ali, eles seriam previsíveis no modo de agir. Ele é aquele que, inclusive, é dado um foco muito grande no fato dele ainda usar um revólver desatualizado, um revólver obsoleto. Porque ele diz que ele não abre mão disso. É que ele era um policial, Sim. Né? Na obra fala isso rapidinho, ele era um policial honesto. E por conta desses métodos, a Major Kusanagi, né? Que é a grande chefona da parada em questão de execução mesmo das atividades. Inclusive o nome dela ser Kusanagi é uma referência até isso, é uma espada, uma espada da humanidade, uma espada governamental. Ela fala, não, eu te coloquei aqui porque você ainda é humano. Essencialmente humano. O teu cérebro é um pouco modificado, mas você é humano. O outro... O Batou não é mais, o nosso corpo precisa de revisão. E é interessante que no mangá eles trazem uns traços mais expressivos, né? Do que no anime. E no anime uma coisa que me marcou muito, assim, chamou muita atenção, foi o olhar da Major. Aquele olhar morto,
né? Aquela dualidade, assim, ela parece humana, mas só o que tem vivo dentro dela, né? A parte orgânica, como tu colocou, é o cérebro. E aquele olhar marcou demais. E isso é presente naquele outro androide que eles constroem no decorrer do filme, aquela que já tem um cabelo mais loiro e tal. O mestre, O próprio justamente. Mestre dos Fantoches. Sensacional. É um negócio que, assim, é muito engraçado, porque teve uma amiga minha que ela assistiu Ghost in the Shell pela primeira vez e ela disse que ficou muito perturbada com esse olhar da Motoko. Muito. Porque volta para aquela questão do vale da estranheza, né? Quando a gente se depara com algo que é tão humano, mas falta aquele um pedacinho, aquele um passinho para se tornar completamente humano. Mas tem uma coisa que impede que seja. E é justamente tu olhares nos olhos da Motoko Kusanagi e ela não piscar. É ela ser tão perfeitamente humana, mas tem aquele elemento disruptivo que impede que a gente perceba que ela seja humana. E o fato de, o tempo inteiro, o enquadramento das cenas, colocar o rosto dela lado a lado com o rosto do Mestre dos Fantoches, faz com que a gente se torne... com que a tarefa de diferenciar uma do outro se torne cada vez mais difícil. Até o ponto em que a gente já não sabe mais o que é o que. E eu gostei muito do que tu pontuaste, Matheus, sobre as cenas, terem cenas muito contemplativas, porque é um filme que ele tem um andar lento, ele tem uma construção cadenciada para contar uma narrativa, que, enfim, um dos vários pecados do filme de 2017, da adaptação hollywoodiana, é querer jogar o tempo inteiro na cara do espectador aquilo que o filme vai construindo de maneira calma. Então, tu tens uma cena em que toca aquele tema lindíssimo do Kenji Kawai, que é Reincarnation ou Making of a Cyborg, em que ela tá lá observando as coisas acontecerem, a cidade se desenvolver, ela tá andando nos barcos, ela tá olhando uma mulher com o exato corpo igual ao dela do outro lado da vitrine de uma loja. Tem o cachorrinho que, inclusive, abrindo parêntese, o diretor do anime, o Mamoru Oshii, ele sempre coloca esse cachorro Beagle nos filmes dele. Porque Isso é um traço do Mamoru Oshii mesmo. é um traço Cachorrinho dele. latino. Porque ele diz que numa encarnação passada ele foi um cachorro Beagle. Eu não sei se foi numa encarnação passada ou ele diz que na próxima encarnação ele quer vir como um cachorrinho Beagle. Que legal. E ele consegue botar essa assinatura e a direção dele é belíssima. Ele não perde. Na verdade, essa assinatura até acaba se tornando parte da narrativa dele lá. Agora eu sei porque esse cachorro... Porque eu sempre me perguntei o que esse cachorro tá fazendo aí. Agora eu sei por quê. Ele quer ser um cachorro. Ele quer ser um cachorro, mas... Eu também gostaria de ser. De madame. De madame, se possível, né? Porque não dá pra ser... Hoje em dia não é mais legal ser cachorro de rua. Tá muito mais maltratado do que tu era no passado. Aí ele vai reencarnando no vira-lata caramelo. Oh, Já acabou de ver falou um. isso Muito hoje. nenenzinho. O Pode virar vira-lata, a moeda caramelo. de um país. É, exatamente. Pode virar a moeda de um país. Estampar uma nota de R$200, pode ser, né? Porque é uma fantasia, né? É. Notas de 200. Eu nunca... Alguém já viu essa nota aqui? Já Por eu duas já ter vezes. trabalhado em atendimento, eu já vi essa nota duas Eu vezes. nunca vi. Eu fiquei, meu Deus, uma nota de 200. Preciso Se bater eu uma pegar, eu não Vou vou escrever gastar. no meu diário. Eu gastei. Hoje eu vi Duas uma vezes que eu nota de peguei. 200. Eu não vou gastar porque vai Pokémon virar um item de Shine. coleção. É verdade. Voltando ao Mamoru Oshii, a contemplação dele. Sim. Viu só o que o cachorro faz? Ele tem essa sacada. O filme ser lento é pra ser lento mesmo. Não é um assunto fácil que eles estão debatendo ali. Inclusive quando eles começam a deixar muito claro influências... Vamos colocar aqui influências religiosas, no sentido de se referir à alma. Né? Porque você percebe uma sociedade tão evoluída que essa questão de barreira, espírito, tecnologia já foi ultrapassada há muito tempo. Mas isso vai acarretar novos problemas também. Uma das cenas que mais me dói o coração é do homem que tem a sua memória alterada e ele percebe que ele tinha uma filha, ele tinha uma mulher, e quando ele é confrontado contra, inclusive, o setor da Kusanagi que lida com essa questão de crimes cibernéticos, Sim. né, eles vão falar, não, na verdade você não tinha uma família, você é solteiro, você mora nesse lugar tem anos. E ele começa a chorar, ele pergunta, algum dia eu vou voltar? Não. O cara fala, não, olha, infelizmente não temos não tem como a tecnologia gente pra segurar isso. Toda uma vida que passou pelos olhos dele só pra ele fazer uma operação em favor do Mestre dos Fantoches, que foi dirigir aquele caminhão de lixo, e ele fala, não, eu tenho que voltar pra minha esposa. Inclusive,
É muito doido, porque antes que tenha toda essa revelação, ele tá lá conversando com outro funcionário, ele tá lá mostrando, olha, tá vendo a foto da minha esposa aqui? E a gente não vê o que o funcionário tá vendo, a gente só vê o funcionário olhando pra essa foto, mas a gente não sabe o conteúdo da foto. Até chegar o momento em que o setor da Motoko faz o interrogatório e a gente vê a foto. Só tá ele e o cachorro dele sozinhos. Pra te ver, né, como a mente já foi manipulada e adaptada nesse sentido, né? A ponto de ver o que terceiros querem que ele veja. Né? Uma crítica muito forte a você se tornar uma máquina do governo, por exemplo. Porque tu não sabe se o que tu tá vendo é real ou não, né? Não sabe, a situação... Isso quem é sensível é um pouco perturbador, né? Mas a cena, eu acho que ela é pra ser perturbadora mesmo. E aquela ressaltar o olhar da Major, inclusive, você tem nessa cena ela olhando e o questionamento pra ela. Mais uma vez, ressaltando, né? Olha aí, olha as memórias dele. Que vai depois resultar em outras cenas de questionamento a respeito dela mesma, né? A primeira metade do filme ali. Isso. Eu acho que é pra ser perturbador mesmo, até essa parte. Tu não achas? Com certeza. Tem uma cena que é uma das primeiras, assim, que tá ela e o colega dela, policial também, o Batou. Ela tá fazendo mergulho. Ela coloca o equipamento de mergulho, inclusive é uma cena belíssima, porque tem o reflexo dela na água se chocando com a figura dela, como se fossem dois indivíduos diferentes se formando, né? Se fundindo, que já é como se fosse uma metáfora visual para tudo que vai acontecer depois no filme. E aí tem um momento em que a gente se depara com o fato de que corpos cibernéticos como o dela e do Batou, eles não podem entrar em contato com a água, porque senão eles vão afundar. A densidade do corpo é maior do que a densidade da água. Alguma coisa assim, a explicação que se dá. E que qualquer desvio, mero deslize, mínimo deslize, ela vai acabar falecendo ali, vai acabar morrendo. E a gente percebe que ela precisa fazer aquilo como um exercício de mortalidade, porque o corpo dela é praticamente invulnerável de todos os aspectos. Ela precisa daquele corpo, que inclusive depois a gente descobre que caso um dia ela decida não participar mais das operações policiais, ou, abre aspas, se aposentar, fecha aspas, ela vai ter que devolver aquele corpo pro governo. Ela é só uma espada. É só uma espada. E aí ela fala pro Batou que ela precisa fazer aquilo para ela poder sentir alguma coisa de fato, para ela poder refletir a respeito dela mesma. Então, quando a gente para pensar nessas implicações, né, é um negócio pesado. Até o exercício inútil dela tá bebendo aquela cerveja com ele, sendo que ela é incapaz de se embebedar, a gente percebe que são vários exercícios para manutenção de uma normalidade que já não existe mais. É engraçado essa questão do corpo, né? Porque a gente vê ela ali se despindo, mergulhando, pulando, só que ela não tem aquela consciência de que a gente, digamos assim, que nós temos, de ficar com vergonha das outras pessoas olharem pra gente, Sim. né? Ela vai na fé, na coragem, pula, mergulha e o Batou lá com ela, conversando também de boa, conversando, não questionando nada, não agindo, digamos assim, como nós agiríamos. É engraçado essa questão do corpo, cara, já não tem mais privação, talvez. Ela já se alienou do que é o corpo, completamente do corpo dela, porque ela entende aquilo... É aquela coisa, aquele dilema cartesiano da separação entre corpo e espírito, né? Isso. Ela dá muito valor pra intuição dela, tanto que eu acho muito bacana quando ela fala... Quando o Batou pergunta, tá, de onde foi que tu tirou essa ideia? Que eles estão conversando sobre alguma coisa. E ela fala, eu sinto um sussurro no meu gosto. Eu acho fenomenal. Eu não lembro qual é o ramo da filosofia alemã que pega o Geist, né, o Ghost, pra poder falar de algo para além do espírito. E ela tá o tempo inteiro falando, isso aqui eu senti um sussurro no meu Ghost. Então é algo meio esotérico. Mas enquanto isso... Que pro Batou é besteira. Ele fala que é besteira. Ele diz que ela tá se batendo por nada, mas ela tá lá com o olhar fixo, sem piscar. Mas o corpo, ela continua tendo um certo descaso. E esse descaso continua até ela se deparar com o mestre dos fantoches. Até ela contemplar, ela se dar conta, digamos assim, que existem vários corpos como o dela ali. E é como se ela sempre soubesse daquilo, mas só se desse conta de fato quando se depara com o reflexo dela no espelho. Que é o Puppet Master, né? Castanha Pop! A gente falou muito da personagem principal até agora, mas é porque o filme ele vai muito pra ela mesmo, né? É a partir dela que a gente tem vários questionamentos, é a partir dela que a gente vê várias questões daquela sociedade que não tá bacana. Agora, indo pra essa parte do programa, o que acha da gente falar um pouquinho mais sobre o próprio mestre dos fantoches, que pra mim é a grande sacada do filme, pro final do filme. Eu não consigo ver aquilo ali sem ele.
Não mais. Jamile, mestre dos fantoches. Tu esperava por essa? Não esperava, eu fiquei surpresa por toda a narrativa que o filme traz. Como eu falei, só assisti uma vez e tem coisas, como tu mencionou, eu achei sensacional, tu me representou. Assistir uma única vez não dá pra gente extrair todas as informações necessárias que o filme traz pra gente. Toda essa conceituação, são conceitos que a gente usa, como eu sempre trago aqui, na ciência, na nossa sociedade no geral. A gente não consegue extrair. E foi que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso entender mais sobre isso. Fui pesquisar e gostaria que tu dissertasse um pouquinho mais pra gente, pra poder me ajudar a entender a complexidade desse personagem. É muito engraçado Tenho porque... medo dele. Aquele olhar fixo, pelo amor de Deus. Não, mas E é quem não engraçado. teria? Pois é. Tenho muito medo. Nossa, é muito engraçado porque a primeira vez que eu vi o Ghost in the Shell não foi a versão original de 95, foi a versão 2.0 que saiu logo depois em comemoração do Innocence, que eles pegam todas aqueles efeitos maravilhosos feitos à mão na animação tradicional e transformam naquele 3D meio sépia, meio... Meteram eu um nunca assisti computador. esse, eu nunca assisti meteram um esse. computador pra poder alinhar pro público não O estranhar pessoal o daqui do segundo Castanha Pop sabe que eu não gosto quando bota computador pra fazer. Não, botaram um computador já era, mas... Eu nunca assisti essa versão 2.0. E aí, minha opinião. é engraçado porque a voz do Mestre dos Fantoches é a voz da mesma dubladora da Motoko. É a voz de uma mulher. Então, quando eu assisti da segunda vez a versão que é, pra mim, a versão irretocável e definitiva, que é a versão original, eu escutei a voz de um homem e eu fiquei apavorada. Porque existe uma certa dissonância que eu acho que é totalmente proposital e que perde de propósito quando a gente traz para a versão 2.0, assim como a substituição dos efeitos de animação tradicional pelos de 3D, que é a dissonância, de novo trazendo de volta a questão do Vale da Estranheza, essa dissonância que é tu olhares para o rosto de uma mulher, para o corpo de uma mulher, e tu escutares a voz do Mestre dos Fantoches. É uma coisa que faz parte da estética de tentar entender o que é a personagem dele. Porque, só para contextualizar, né, para quem tá nos escutando, ele é uma inteligência artificial que, como eu expliquei antes, surgiu nos computadores militares do governo, porque aquilo era o software para relações diplomáticas. Ele começa a ter desejos próprios. Ele começa a querer... não sei bem se isso já seria um spoiler, mas ele toma um interesse muito grande na figura da Motoko. E até chegar naquela conclusão, naquela culminância, que é a grande fusão entre eles dois, para se tornar um novo indivíduo, uma nova pessoa, que vem daí o conflito da Motoko de perder a própria individualidade para essa pessoa, para esse indivíduo. Se é considerado um indivíduo, tem todo um dilema bioético pelo meio também. E é engraçado porque... eu acho que desde Frankenstein da Mary Shelley, que é uma das obras epônimas e seminais que marca o início da ficção científica ocidental, a gente tem o dilema do criador e da criatura. A gente tem a questão da figura que é criada artificialmente por um ser humano que teoricamente seria mais real que ele, mas vem o questionamento. Se tu tens memórias e tu tens sentimentos e tu vai criando a tua própria experiência, então tu és um indivíduo. Tu poderias se tornar um indivíduo. E aí depois a gente tem, até nos quadrinhos, por exemplo, a relação entre o Ultron dos quadrinhos e o Homem-Formiga, o Hank Pym, que é o criador dele, também é muito reminiscente, por exemplo, de obras como Édipo Rei. E, inclusive, só abrindo um parêntese, na mitologia do Ultron tá sempre muito permeado pela questão do Édipo. A esposa dele é a Jocasta, que é a mãe de Édipo na tragédia grega. Enfim. Então é um dilema que, apesar... que já tem as suas origens fincadas na antiguidade clássica também. E que depois vai ser trazido de volta em Blade Runner, com os replicantes. E é trazido também de volta com Ghost in the Shell. Só que ele dá um passo à frente... quando a gente se depara com vários outros debates justamente em relação a essa questão do que compõe a humanidade, do que é ir para além da humanidade, que seria a singularidade. Essa coisa que quer se conectar com o mundo, quer se conectar com todos os outros computadores, quer expandir a consciência. Uma visão divina. Exatamente. Seria o mais próximo que a gente entende de Deus, essa onisciência tecnológica. E aí a Motoko tem muito medo disso. Mas o ponto de virada do filme, digamos assim, é quando ela retorna, né, no corpo de uma criança que o Batou arranja para ela, um corpo cibernético que, assim, na hora foi o que tinha.
E ela traz uma passagem que é de uma das epístolas de São Paulo, em que ele fala: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. Mas agora eu cresci, eu não posso mais agir dessa forma. E aí ela coloca de uma maneira como se o que nós estamos vivendo aqui, este único corpo que a gente ocupa, fosse a nossa infância. E que quando a gente adota uma perspectiva supra-humana e pensa num corpo habitando várias consciências, uma consciência habitando vários corpos, então aquilo se expande. E o filme termina com ela olhando da ribanceira em que ela tá, da montanha em que ela tá, para toda aquela interconexão digital, porque agora ela pode ver tudo. É como se ela tivesse mordido o fruto da árvore do bem e do mal e ela tivesse consciência do todo que tá permeando ela, que sempre esteve. Um espelho do início do filme, inclusive, que Exatamente. ela tá caindo. Isso. E agora ela consegue visualizar tudo. Agora ela já não é mais ela é tudo, ela é o todo. Ela é o hive mind, digamos assim. Não sou mais a mulher conhecida como Major, nem um programa chamado Mestre dos Fantoches. O que essa criatura irá fazer agora? Então ela olha assim pra todo mundo. E nesse filme tem anjos, viu, gente? Aparentemente tem anjos, porque ela já tá em um outro plano de existência. Ela não tá mais aqui com a gente, só o físico talvez, né? Mais uma vez retomando a questão da alma, Sim. muito presente em toda a narrativa. Isso não é explicitamente falar a questão angelical, a questão divina, mas justamente por deixar essa parte em aberto, eu acho que é um dos charmes da obra, que é justamente nessa, digamos assim, nessa falha, nessa abertura que você vai dar a tua interpretação. Não é uma obra fechada, né? Toda obra é aberta. Então você vai lá e dá a tua visão a respeito. Ouvindo a Clara falando e o Matheus agora falando sobre alma também, veio vários outros produtos do cinema, da ficção em geral, que lembram um pouco tudo que a gente está falando aqui sobre o universo cyberpunk. Tem um crossover entre o Super Choque e o Superman, no próprio desenho do Super Choque, é que o Superman vai para Dakota, atrás do Homem-Brinquedo, porque o Homem-Brinquedo foi atrás da Darcy, uma criação da Daisy, dele. né? Da Darcy. Lembra, né? Lembro que ela criou um clone da namorada do Virgil. Do Virgil. O que acontece? A Darcy é um brinquedo, é um robô criado pelo Homem-Brinquedo, só que ela se revoltou contra ele, ela enganou ele, só que o Homem-Brinquedo é apaixonado por ela. E ela vai pra Dakota pra procurar um corpo, e quem ela quer? A Daisy, a namorada do Virgil. Tanto que ela, como professora da escola dela, dá toda a atenção assim pra Daisy que ela não dá pros outros alunos. No final ela se revela, ela quer o corpo da Daisy e consegue clonar ela. Outra coisa também, lembrou Skynet. Só que o lance da Skynet é que ela não quer ser o ser humano, ela quer dominar... Ela é o próximo passo, Ela é né? o próximo passo, ela se acha já superior aos seres humanos. Por isso que eu trouxe o Exterminador do Futuro. Lembrei até do Jason X. Jason X tem uma parada, inclusive, de outra raça humana se formando, né? Exatamente, o Jason X, que no futuro ele tá lá no espaço e ele se torna meio máquina também, né? Quando ele supostamente morre. E acontece uma reconstrução automática, né? Usando a tecnologia que eles tinham. E o Jason volta de uma maneira super metálica. Claro, Não, que foi uma viagem assim bem estranha pro Jason, né? É uma leitura muito trash, mas aquilo ali talvez possa dizer se o objetivo da vida do Jason seria casar o assassinato, então ele não teria problema de despir das próprias partes dele, de anexar-se à tecnologia, se fosse para realizar os seus desejos, seus objetivos. Exatamente, assim, porque mas talvez essa análise seja melhor do que o próprio filme. O movimento do cyberpunk, a gente pode ver o quanto ele influencia realmente várias questões da cultura pop. A Clara trouxe dos quadrinhos, por exemplo, né? Acho que o Ultron, ele vem antes. Ele vem bem antes. Ele vem antes porque o Ghost in the Shell é 80, que quando vem o material original, o mangá do Shiro Masamune. Isso. Né? O Ultron já veio antes. Mas assim, a ficção científica, eu acho ela muito rica. Essa questão de extrapolar mesmo várias questões do real pra gente poder algumas coisas ficarem mais evidentes, pra gente questionar, elaborar, projetar no futuro. Eu acho que essa é a magia. Hoje em dia, junto com o terror, acho que são os meus gêneros favoritos, inclusive de consumo, tanto cinema, literatura, quadrinho, por causa que eu gosto dessas análises. Vocês querem uma dica de filme de terror interessante a respeito disso? Um filme de terror chamado Vírus, de 1997. Eu até tenho ele lá em casa. É com a Jamie Lee Curtis. Ela é que estrela o filme. Ela trabalha junto com um grupo de... Digamos, eles são marinheiros, só que eles resgatam navios internacionais e pegam grana em troca disso. Eles querem resgatar um navio russo, um navio militar russo, satélite, tudo mais,
bem equipado que está desaparecido. E lá dentro eles descobrem que a tripulação toda morreu, alguma coisa matou a tripulação, e eles descobrem que é uma tecnologia alienígena. Só que essa tecnologia usa máquina para fazer tudo que seja possível. Ela usa máquina, ela usa as oficinas que tem no navio, ela se adapta. Ela operou por meio das máquinas. Isso, é como se ela fosse um tipo de energia que entrou nos computadores, nas máquinas e começou a operar tudo. Ela adapta pessoas, transforma pessoas em seres metade máquina, metade orgânico. É um filme até interessante. Eu lembro que assistia, eu ficava com medo quando era criança. Passava na Record, por incrível que pareça. Porque se a gente volta pro final do próprio filme do Ghost in the Shell, O Fantasma na Concha, né? Se a gente reconhecer que nós somos conchas, a internet, a informação, ela tá em todo lugar, ela nos rodeia. A gente estuda a internet das coisas, por exemplo. Sim. Então, uma mente que tome posse de tudo isso, ou mentes, Mestre dos Fantoches nasceu dentro da própria rede, que ganhou consciência e alma. Hoje em dia nós temos o algoritmo, a inteligência artificial. Então essas questões de ficção, essas extrapolações, elas fazem a gente pensar, e muitas delas acabam ocorrendo, claro, de uma forma adaptada talvez, mas tem. Então, como eu não senti medo nesse cenário? Ou será que eu fui o único que assistiu o Dilema das Redes logo naquele começo, né? Se você consome de graça, Dá medo. O produto é você. o produto é você. Será que fui só eu que fiquei... Hã? Pois aí, nesse filme que eu falei pra vocês, parte das pessoas que são pegas e transformadas, elas gostam. A máquina diz que ela vai fazer melhorias nas pessoas. Tem um cara lá super mau caráter, que é o capitão deles, ele se transforma num bichão no final. E ele gosta. Tem poder, né? Ele acha que ele deu o próximo passo evolutivo. É um filme assim que, caraca, ele é lindo assim de grão. Ele é sujo, mas ao mesmo tempo lindo. É, porque eu tô falando dessa questão do aprimoramento, me faz pensar, por exemplo, na questão do transhumanismo, do pós-humanismo. E eu me lembro de uma teórica que é a Donna Haraway, que inclusive ela é mencionada explicitamente no segundo filme do Ghost in the Shell, quando há uma adaptação de outro arco do mangá. E aquele policial que é quase que 100% humano, me escapa o nome dele, o Tokusa, lembrei agora. O Tokusa, ele vai visitar a doutora Haraway. E aí ela foi criada a imagem e semelhança da teórica Donna Haraway, em que ela fala sobre a questão da estranheza, a questão dos corpos ciborgues. E na década de 80, no ano de 1984, ela publicou o Manifesto Ciborgue. Ela é uma teórica que ela se considera uma feminista pós-moderna, ela é bióloga, e ela estava tentando pensar a relação que nós estabelecemos com a máquina. E ela se reivindica, ela diz, eu sou uma ciborgue. Só que o que ela quer dizer quando ela usa o conceito do ciborgue? É esse amálgama entre ficção e realidade, entre aquilo que a gente já não consegue mais, digamos assim, diferenciar. E que assim, ela teorizou isso há quase 40 anos. Mas eu creio que a gente consiga visualizar isso de maneira muito mais clara, muito mais evidente, quando a gente pensa na nossa relação, justamente o Matheus citou a internet das coisas, o smartphone inteligente, que é smart, né? A TV inteligente, a geladeira inteligente, as roupas inteligentes. Quando a gente entende o quanto a tecnologia já se entranhou na nossa realidade, quando a gente entende que o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, eles estão balizados e, enfim, tomados pelo modo como a gente reage a ela, né? Eu comento que, por exemplo, na terapia eu estava comentando justamente sobre a minha ansiedade, como às vezes ela só é acalmada quando eu pego o meu celular e eu fico rodando o Twitter, por exemplo. Eu vejo as notificações e eu me sinto mais tranquila de que eu não estou isolada do restante do mundo. Qualquer pessoa que esteja mexendo no celular nesse momento, ela está no mundo virtual. Não existe aquela coisa que a gente vê tanto, ad eterno, sendo repetida nos filmes de cyberpunk, entre essa divisão rígida entre cyberespaço e o mundo físico. A partir do momento em que a gente pega o celular ou quando a gente está com fone de ouvido, a gente já está com um pé no mundo e um pé no outro. Porque, por exemplo, William Gibson, acho que ele traz isso muito bem, e algumas obras não conseguiram traduzir posteriormente, né? É essa promiscuidade. Essa promiscuidade de realidades, de textos e subtextos, em que tu és um ciborgue, como a Donna Haraway coloca. Tu estás imerso nessa realidade e tu já não podes mais se dissolver dela, tu não podes mais diferenciar onde tu começas e onde ela termina. Então é muito mais banal, muito mais comum do que a gente pensa. Já tá tudo aí, tudo misturado. Sim. Tudo num caldeirão só. Não é mais a realidade virtual, né? Isso. São várias extensões. E às vezes, será que extensões
Tá tudo junto ali. Tá tudo amalgamado. E eu acho muito revolucionária a conclusão que ela chega no final, porque ela critica algumas vertentes feministas que escolhem se afastar da tecnologia e retornar para daquela ideia muito mal trabalhada, mas que existe algum potencial, mas em que, em geral, às vezes é muito mal trabalhada no neoliberalismo, que é esse sagrado feminino purificado, longe de toda influência externa. E ela traz uma conclusão muito interessante, que é: eu prefiro ser uma ciborgue a ser uma deusa. Porque ela diz que a gente já não pode mais ignorar que o mundo mudou, que a realidade mudou. Como é que a gente vai trabalhar com o que está posto agora? E eu acho que a raiz do cyberpunk, as obras verdadeiramente cyberpunk, elas trabalham com o que está. Não com o que foi ou com o que poderia ser, mas com as circunstâncias da realidade material com que a gente lida. Ela só dá alguns passos à frente para pensar num avanço tecnológico, mas é o mundo de hoje que a gente está tratando. A ficção científica, ela fala sobre o hoje. Meu Deus, eu poderia ouvir ela falando durante horas e horas. Eu tô em choque com o conteúdo. Ela trouxe exatamente o que eu queria falar, né? Essa inserção da ciência. Tu vem citando diversos autores, isso é sensacional. Geralmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de relacionar isso com o ensino, né? Os meninos sabem, estou me formando como professora de geografia agora. Incrível. Então eu sempre procuro trazer essa conexão pro lado mais didático da coisa. E o Jackson estava mencionando a questão desse filme de terror. Eu lembrei do filme Elysium, de 2013. Eu acho que ele aborda perfeitamente essa dinâmica do cyberpunk, que ele traz alta tecnologia, né? A sociedade já está evoluída, entre aspas, sendo que o povo mais pobre está largado aqui na Terra. Eles estão jogados às traças, né? E a gente vê isso, né, nessas grandes metrópoles, com a globalização que tem agora no mundo, né, que já está há muitos anos em vigência. E é exatamente o que eles retratam. Pesquisando isso, eu trouxe 3 artigos aqui pra gente, pra quem quiser pesquisar também, quiser ter uma noção melhor sobre isso, trazer pra dentro da universidade, que é o primeiro, é o Representações, Discurso e Conceitos em Ghost in the Shell, que traz exatamente a dinâmica que a gente está trabalhando. Então, sim, dá pra fazer ciência utilizando filmes, com certeza. De ficção científica, de ficção inclusive. científica, que é sensacional. O segundo, Cyberpunk e Pós-Modernismo, que traz muito do que tu estava colocando durante todo esse episódio. E o terceiro, Ficção Científica, Cyberpunk, o Imaginário da Cybercultura. Então, eu acho que tu dissertou perfeitamente o conteúdo desses 3 artigos em toda a tua narrativa nesse episódio. Foi sensacional. E eu tô encantada, sério. Tanto que eu ia te perguntar sobre a questão do feminismo dentro do cyberpunk, pra tu trazer alguns comentários sobre, mas tu já citou, então o que é que eu posso falar mais? Ela já trouxe tudo, essa mulher é incrível. Falar pro ouvinte, assista o filme. Assista, gente. Assista o filme, tá na Netflix, eu acho que ainda. Tá, eu assisti pela Netflix. Eu quero muito indicar uma coisa. Tu falaste sobre essa divisão entre a cidade baixa e a cidade alta. Acho que isso é uma coisa que é muito recorrente em vários filmes, desde o próprio Ghost in the Shell, o Alita Anjo de Combate que a gente comentou aqui, o próprio Elysium. Mas tem um que eu acho que trouxe de uma maneira muito bacana e que eu acho que não vai ser todo mundo que vai conhecer, porque é um filme independente, que é uma ficção científica afrofuturista chamada Brown Girl Begins, que é baseada num livro de uma autora afro-canadense, Nalo Hopkinson, que eu acho que o nome do livro era Brown Girl in the Ring, que é uma referência a uma cantiga caribenha de roda, em que a questão dessa divisão entre a cidade alta e a cidade baixa, o ano é 2049. Inclusive, não por acaso, a diretora do filme, que também é uma mulher afro-canadense, ela comenta sobre o 2049 que ela quer tratar, em contraposição com o 2049 que a gente vê em Blade Runner 2049. Ambos os filmes saíram em 2017, então é um paralelo bacana. Em que a cidade de Toronto, ela é cercada por uma cúpula, a grande cidade da elite, ela está isolada por uma ilha, em que a protagonista do filme, que é a Tidjane, ela mora numa comunidade, digamos assim, seria o equivalente a uma favela, que a gente entenderia, mas é algo um pouco maior. Nessa ilha isolada em que a família dela é uma família matriarcal, em que a avó dela trabalhava com as entidades das religiões das religiões de matriz africana. E essas entidades, que no caso seriam a Mama Aki e o Papa Legba, as mulheres da família dela, elas têm que entrar em contato com essas entidades. Só que da última vez que isso aconteceu, a mãe dela faleceu. E ela presenciou o ritual em que a mãe dela faleceu quando ela estava incorporando a entidade.
Então, o grande dilema dela é se tornar uma liderança para aquele grupo que está isolado desse cyberpunk, né? Por esse grupo que está isolado do restante da cidade de Toronto, de uma maneira a reivindicar as pautas deles, reivindicar a realidade deles e tentar organizar aquele mundo, mas ao mesmo tempo não perdendo a individualidade dela, porque o grande dilema é ela tentar incorporar essa entidade, ela ficar lutando contra isso, mas a maneira que ela encontra para poder finalmente incorporar essa entidade, seguir aquilo que a avó dela planejou para ela, ser uma liderança para aquele grupo que está isolado, é através da tecnologia. Uma pessoa amiga dela consegue projetar uma armadura cibernética em que ela consegue incorporar essas entidades, canalizar essas entidades, sem que ela perca a personalidade dela ou sem que ela sinta dor. Então, eu acho que traz de uma maneira muito brilhante essa questão entre a separação da individualidade cibernética, onde o que é tu és tu, onde tu começa e outras pessoas terminam, enfim, da divisão da consciência, mas a partir de uma ideia muito bacana, unindo a ancestralidade e as tradições que são colocadas dentro daquele mundo que é isolado do restante, e pela questão da gentrificação também, que é incrível, e também como a gente pode pensar a tecnologia a partir de vieses tradicionais, de vieses contra-hegemônicos. Então fica aí a dica, bem bacana. Olha É um que bacana. cyberpunk. Onde é que a galera Como pode é o achar? nome do filme? Só pra gente Brown Girl Begins. Brown Girl Begins. Brown Girl Begins. Brown Girl. Brown Girl Begins. Onde é que a galera acha? Infelizmente só tem no Torrent. Oxe. Torrent é o serviço de streaming. Procurar muito, né? Pra, O melhor. digamos assim, procurem por aí. Como diria o IT Bilu, busque conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Não, mas é muito bacana. Olha só como a ficção, ela consegue andar em tudo, né? Ancestralidade, política, questão social, espiritual. Eu acho isso fenomenal. Galera, assistam um filme Ghost in the Shell. Assistam. Se divirtam. Não assistam só uma vez, se puder 2, 3 vezes. Certeza que toda vez que você for revisitar a obra, você vai ter coisas novas. Você vai ter uma visão diferente. Mas é assim, vocês assistam mesmo, não vão assistir Com o telefone do lado, não. O jogo da cobrinha, conversando com o seu namorado, namorada, seu irmão, irmã. Nada de crushes nessa hora. Ou não liga a televisão e fica olhando pro tempo, como eu já vi uma galera. O que você tá fazendo? Eu tô assistindo, mas tô olhando pro teto. Enfim, assistam mesmo. Dê o tempo do mundo virtual nessa hora, por favor. O teu olhar deve se cruzar com o olhar da Major Kusanagi, pra entender a estranheza daquele tempo de um futuro não tão distante assim. Né? Aí, por favor, não tentem bater no coleguinha também, tá? Que nem no filme. Enfim, o filme é o filme. Eles brigam muitas vezes, né? Tem batalha, mas eu digo assim que é mais esse lance existencial que tem no filme. Mas tem umas porradinhas bacanas. Tem. Eu acho que... Tem umas metralhadoras lá também. Tem umas metralhadoras, a cena do caminhão de lixo é destrói maravilhosa. tanque. Porque as pessoas olham o Ghost in the Shell e pensam, deve ser só tiro, porrada e bomba. Não, é... É muito pontual. Clara... não é Van Damme. Eu gosto do Van Damme, mas não é Van Damme. Gosta de Aikido? Do Steven Seagal? O Steven Sempre Seagal falo, é bacana, toda vez né? eu falo Steven Seagal. O Jason Statham. O Jason Statham é bacana, mas Ghost in the Shell também é diferente. Isso me lembra do tempo em que, tipo assim, tinha aqueles anúncios do Tela Quente, né? Um dia desses tinha visto um anúncio de 92 e tava lá, Blade Runner, o caçador de androides, aí pegaram justamente as cenas em que o Harrison Ford tá dando tiro. Eu pensei, é filme de porrada. Eu acho que ele ia dar uns 6 tiros no filme. Ele ainda perde pra meia dúzia, mano. Ainda é tipo um Stormtrooper, que é o tiro. Isso, Ghost in the Shell tem tiro, porrada, tem, mas não é o... Enfim, não se engane pelo pôster ou alguém que falou do filme pra você por aí e mentiu também, né? Meu amigo Jackson, se você fosse fazer uma chamada pra sessão da tarde de Ghost in the Shell, como é que ela seria? Você que é um rapaz que tem uma interpretação muito boa. Primeiro não ia rolar, porque sessão da tarde, Ghost in the Shell, né? Eles iam cortar, fizeram que Next Minha Primeira Classe, corta as cenas boas. Maravilhoso, então. Como seria uma chamada, diga aí. Não, é assim. Essa turma não dispensa ação e aventura. Ghost in the Shell. Hoje, logo após Vale a Pena Ver de Novo, na sessão da tarde. Globo e você, tudo a ver. Explosões. Meu Deus! Essa é muito antiga. Tipo isso. Globo 90. Globo 90, Tiro, porrada e bomba. Abrindo parêntese que um dos meus hobbies é ficar procurando vinheta antiga no YouTube. Sou doida. Não, mas acontece. Eu também faço às vezes.
Ela tá no Castanha Pop, tá tudo certo. Porque é engraçado, pra quem gosta de analisar como era a exibição de filmes antigamente, como é hoje, a diferença ela é muito gritante. Porque o Robocop, por exemplo... Eu acho bacana você ver consumo. Como... O Robocop, o 2, foi dividido... Eu tenho uma gravação no meu computador da época que ele estreou na tela quente. Ele simplesmente foi dividido em 6 partes. E é um filme bruto. O filme é 1h50. Imagina, deve ter sido 2h10 de exibição. O comercial, porque tinha muito comercial na época. Hoje em dia não tem mais, por exemplo, falando da emissora Globo, eu não vejo mais a divisão de partes, assim, as legendas, como eles colocavam, né? Parte 1, parte 2 aí, final. Parte final. Isso. Mas, por exemplo, em 2020, eles exibiram X-Men Primeira Classe de tarde. Eu adoro esse filme do X-Men, eu fui assistir, fiquei muito decepcionado, porque cortaram muita coisa do filme. Coisas que não poderiam ser exibidas, inclusive, no horário, né? Que ele tava ali colocado. Então não passa o filme. Olha, eu então acho que foi Natal do ano passado. Sessão de sábado, eu acho que eles exibiram Esqueceram de Mim. Um filme de 1h37, eu acho. Eles exibiram em 1h28. Com comerciais. Já dá um corte. Eu percebi os cortes interessante assim, aí. Tramontina corte rápido, manas. Pois é, eu percebi. Mano, eu pistola assistindo Nasce Uma Estrela. Quando eles passaram, já passou 2 vezes, todo picotado. Não é bacana. Eu não assisto mais quando eles passam. Eu não sei, se eles usam só pra tapar buraco. Perde a graça, porque, né? Perde a graça. Se você for fazer assim, ao meu ver, não vale a pena você comprar, porque pra exibir um filme desse é caro. Com certeza, demora 2 anos depois do lançamento. Ainda mais a gente que, por exemplo, um filme que a gente já assistiu antes, a gente conhece, sabe até as falas, aí tu vai assistir, bora, vou ver o filme e tal, aí chega na hora. Não sei só pra tapar buraco, não sei se foi exatamente o meu caso com Primeira Classe. Primeira Classe, pra mim, foi a nova esperança dos X-Men no cinema, um filme que eu tenho muito apego emocional. E aí apareceu aquilo na Rede Globo que eu é outro filme, com os cortes tão feios assim, já vira outra coisa. Com certeza. E eu super concordo com vocês que antes, acho que de uns 20 anos atrás, a exibição de filmes na TV aberta, principalmente na Globo, mas a gente pode pensar no Tela de Sucessos, no Cinema em Casa do SBT, no famigerado Cineband Privé. Inclusive voltou um dia desse, né? Sério? Voltou. Era um observação. Uma pequena observação. Era um acontecimento, tinha toda uma mística, sabe, pro Supercine. Inclusive, um dia desse viralizou. Muito bom. As famílias de fato se reuniam pra assistir, era um mercado muito louco. Sim, um dia desse viralizou, vocês não têm um sentimento ruim quando toca a vinheta do Supercine, que é aquela coisa meio fim de noite. Aquele saxofone. E aí eu tava um dia desse dando uma olhada em vinhetas de filme, de programas de filmes antigos, e tinha o Intercine, que tinha toda aquela coisa de agora você, no Intercine, você pode ligar pro número tal, você escolhe a programação, isso não existe mais. Você escolhe a programação, olha que frase forte, né? Olha pra onde tá indo o consumo, tudo streaming. Exatamente, o streaming. Crianças não têm mais acesso. Agora, justamente aquela mística que a gente tinha nesses Intercine da vida, que era você escolhe a programação, você liga... Não existe mais porque tu ligas o teu celular ou tu ligas a TV, já tem lá o menuzinho da Netflix, do Amazon Prime, de todos esses serviços. Perde aquela mágica, a magia do cinema, a magia da TV. E detalhe, hoje em dia você também dá mais espaço pros filmes mais atuais, né? Assim, grandes clássicos que a gente assistia na TV não passam mais. É verdade. Os grandes clássicos estão perdendo espaço nesse mercado, digamos assim. Se a gente for na teoria do Ghost in the Shell, daqui a pouco a gente vai baixar o filme e ele vem direto pra nossa cabeça. Que, né, daqui a pouco nem mais streaming. Aí seria a evolução do streaming. Netflix, Brainflix. Já pensou? Sabe o que é mais bizarro? Na época em que tava tendo o boom do Black Mirror, entre 2017 e 2018, um dos comerciais que a Netflix fez pra divulgar era um pseudo-comercial de um serviço de streaming novo, né? Uma nova Netflix, em que a pessoa baixava o filme e ficava assistindo mesmo na cabeça dela. E aí as cenas eram muito perturbadoras, porque se a gente já se perturba com o olhar da motoco fixo assim na nossa cara, tinham imagens da pessoa assim, olhando pro teto com a cara girando e os filmes lá passando na lente dos olhos. Você acho que eu lembro disso. Isso é evolução? Né? A gente começa a questionar, né? Será que... ferrados. Rapaz, a máquina tá aí, eu já falei que eu tô do lado delas. Hoje a gente falou. Entrego todo mundo. Skynet, se a senhorita estiver escutando esse podcast, agora saiba que nós sempre estivemos do teu... Nunca critiquei. Todo mundo viu Exterminador do Futuro.
2, específico 2, e sabe que vai dar tudo certo. E a gente falou semana passada até da questão das locadoras, né? Olha só a evolução que tá tendo, aí tu já cita um comercial desse, meu Deus, a gente tá perdendo aquele brilho que tinha, né? Tanto que hoje em dia o pessoal nem vai mais tanto assim no cinema, por a questão do aumento do preço, e porque daqui a um mês, 2, já tá, por exemplo, na Disney, o filme. Então tem muita gente que já perde a vontade essa avacalhação, ainda tem essa saliência ainda, né? Eu falo muito, se você não viu Duna, esse último do Denis Villeneuve, no cinema, eu acho que perdeu muita coisa indo pro cenário doméstico. Não gosto desse filme, Heraldo. Eu entendo. Entendo. Tu não gosta desse filme, Jackson? Tira o microfone. Tira o microfone. Não tira, pode quebrar. Enfim. Gente, chegando ao final do programa, consumam Ghost in the Shell, consumam bons filmes, deem uma olhada de ficção científica, tem muita coisa bacana, né? Fiquem ligados na dica da Clara. Qual é o filme, Jackson? Tá aqui, ó, eu anotei. Brown Girl Begins. Dá uma olhada, naquele serviço procura. ultra mega super importante de graça Torrent, tá? Tá lá, no catálogo deles. Então você acessar. Dá uma procurada, ancestralidade e futuro, tudo num filme só, né? Sim. Olha que bacana, até bem uma dicotomia, né? Com certeza. Olha, eu descobri vale ele muito aleatoriamente. Eu tava fazendo uma maratona de sci-fi no mês do meu aniversário, que eu gosto de fazer maratonas de filmes às vezes, e eu tava procurando muito, principalmente filmes fora do eixo estadunidense, filmes dirigidos por mulheres e, enfim, por grupos não brancos, racializados, etc., pra trazer uma visão pra além do que a gente sempre vê, né, nos blockbusters. Plural, ser mais plural, né? Dá pra enxergar muitos povos produzindo. Sério, né? Hashtag tô curtindo no Instagram, demais. Cara. Hashtag vou te divulgar. Clara, em relação ao teu trabalho, você tem um trabalho com literatura, né? E Sim. com literatura de ficção científica, inclusive. Fala um pouquinho pra galera que tá escutando aqui o programa, por favor. Então, eu escrevo, entre outras coisas, eu escrevo ficção científica, terror. Eu gosto de escrever prosa poética e poemas também. Quem me acompanha no Instagram, eu escrevo alguns poemas de vez em quando. Eu gosto de trazer para a ficção científica algo da nossa realidade. Enquanto uma autora autodenominada lésbica retrofuturista, eu tento pensar as minhas relações materialmente falando enquanto uma mulher lésbica amazônida e trazer essa questão para a ficção científica. Como é que o meu corpo localizado nessa realidade vai ser influenciado pela tecnologia? Porque a gente citou várias obras ao longo desse podcast. E a grande questão é que dentro do o indivíduo que é permeado, o corpo que é atravessado por todas essas mudanças tecnológicas, na grande maioria das vezes, principalmente nos filmes blockbusters, é um corpo masculino, branco, heterossexual. Então, como é que a gente pode pensar? E isso já é uma coisa que eu já venho trazendo há bastante tempo, é um dilema que eu acho que nunca vai deixar de existir, porque não tem uma resposta fixa, ela vai variar de acordo com quem está dando essa resposta. Como é que a gente pode pensar os atravessamentos de realidade quando a gente pensa tecnologia? O próprio William Gibson, ele traz muito aquela ideia de que o futuro é uma questão de perspectiva. Então, tu pode dizer que está no futuro quando tu vais, por exemplo, para Dubai e tá, sei lá, olhando para aqueles arranha-céus gigantescos. Mas a gente pensa na nossa realidade, por exemplo, enquanto país dito subdesenvolvido, com todos esses processos permeados de colonização, com todos esses processos de desigualdade social, a questão das opressões que estão permeando essa realidade também. Como é que a gente pensa a influência da tecnologia dentro dessa realidade? Então, dentro da minha obra, eu gosto muito de pensar esses atravessamentos. Eu gosto de pensar também a questão da memória. Eu comentei antes que eu tenho essa mania de ficar assistindo comerciais antigos de televisão. Eu sou muito apegada à ideia de nostalgia também. Eu gosto de escrever poemas retrofuturistas. Eu gosto de pensar um futuro do pretérito, por exemplo. Desse futuro quando a tecnologia ainda ela era tida como algo brilhante, quando a gente pensava aqueles computadores antigos. O que mudou de lá para cá no modo como a gente... Essa aura, entende? Que nos permeou por tanto tempo e agora ela tem se perdido. Então são vários dos dilemas que eu trago nas minhas obras, né? Eu publiquei em algumas coletâneas, como A Trama das Águas, que saiu pela editora Monomito, que foi organizada pelo editor da Monomito, Tony Moraes. Salve, Tony. Abraço, Tony. E pela grandiosa e maravilhosa Monique Malcher, ganhadora do Prêmio Jabuti de Contos de 2021 com o livro Flor de Gume. Monique, um abraço, tu és maravilhosa.
E eu publiquei um conto retrofuturista nele, que é O Olho de Boto. Ele se passa na saudosa sorveteria Tip Top, que ficava aqui na esquina no bairro de Batista Campos, entre a Pariquis e a Padeutique, salvo engano. Então eu tento pensar essa ideia desse futuro do passado. Sim. Eu tento pensar essa ideia do futuro do passado nos meus textos. Eu publiquei também pela coletânea Revoada, um poema. E a minha obra principal, digamos assim, é o meu livro de estreia, Valsa para Vênus, que é uma coletânea de 3 contos cyberpunk amazônidas. O terceiro deles é um conto de cyberpunk de terror, em que eu penso justamente todas essas questões a partir da ideia de uma criatura androide sem sexo definido. Então, é uma constante muito grande para mim. Eu não posso me desvincular da realidade em que eu tô. Eu não posso pensar que a minha experiência, por exemplo, ela vai ser uma experiência universal. E a gente sempre tem que prestar atenção de qual é o sujeito do qual nós estamos falando quando a gente pensa na ideia de futuro. Essas são as minhas principais questões que eu trago nas minhas obras, nos meus contos e nos meus poemas. Que bacana. Onde é que eu posso achar, por exemplo, Valsa para Vênus? Onde é que eu posso achar os outros livros? Valsa para Vênus está a R$ 1,99 na Amazon, onde sempre esteve. A coletânea A Trama das Águas, ela pode ser adquirida pelo site da Monomito e também aqui pela região de Belém. Eu não tenho certeza exatamente de quais são as livrarias que estão com um Trama, mas eu acho mais seguro pelo site mesmo. A Revoada, a coletânea Revoada, ela está disponível online no Isso. E eu acho que... E assim, o Valsa para Vênus ele foi publicado fisicamente recentemente. Como eu sou uma autora independente, eu vou abrir uma lista de espera, né? Pra quando eu puder republicar novamente uma edição física do Valsa, que aí eu já divulgo pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram. Editoras do Brasil, fiquem ligados, ó, o conteúdo é massa. Escutem esse podcast. Sim, né? Vão conhecer o trabalho da Clara. Clara, pra galera conhecer, te seguir o teu trabalho, te acompanhar, como é que faz? Bem, nas minhas redes sociais principais são o Instagram e o Twitter. E todos eles são Witchgianni. WITCHGIANNI. Eu sei que é difícil, mas dá pra aprender. Qualquer coisa, volta esse trecho do programa, vai de pouquinho em pouquinho, né? Pra pessoa copiar. Faz que negócio deixar, assistir mais de uma vez. Assiste mais de uma vez, vai pegar várias outras camadas. Gente, é isso? Acho que é isso. É isso? Rolou? Aconteceu? Rolou. Foi perfeito. Teve um clima? Demais, eu tô apaixonada. Clara, muito obrigado por ter aceitado o convite para trocar uma ideia aqui no Castanha Pop. Sério, muito obrigado. Eu que agradeço. Achei incrível isso aqui, esse brainstorming. Por favor, me chamem de novo. Conhecemos um pouco mais sobre Cyberpunk hoje. Jamile, a galera que quer acompanhar a rotina do Castanha Pop, como é que faz? Acesse o nosso Instagram, @castanhapop. Pode estar conferindo os episódios. São publicados toda sexta-feira no YouTube e no Spotify. É só digitar lá Castanha Pop que vocês vão estar conferindo todo o material. Mais tardar no sábado, né? Que às vezes a gente se enrola. Vezes, mas fiquem atentos. A gente tarda, mas não falha. Não, às vezes o episódio tá até pronto, mas às vezes o card não tá, entendeu? Então... Gente, fiquem ligados. Vão lá no Instagram da Clara, acompanhem o trabalho dela, muito bacana. Você ouvinte, muito obrigado pela participação de hoje aqui no Castanha Pop. Vale ressaltar. É a vinheta que eu faço com o meu corpo, só pra sinalizar depois. Eu vou ler aqui o meu papel, que eu já pisei, já fiz eu tenho que imprimir. Mas é um papel bonito. Lá vai. O Homem Brinquedo consegue, o Homem Brinquedo ele é apaixonado por ela. Claro que depois ele leva mais um chifre na cabeça de novo, porque enfim, ela engana ele mais uma vez. Aí, o que eu vou fazer? Vou tocar o terror de novo. Só que agora no espaço. No espaço, é interessante, né? Conheça a Major... Esqueci o nome da Major. Motoko. Esqueci o nome da Major Motoko. Equipe em ação. Major Motoko. Pauta do próximo programa: por que o cachorro caramelo não foi escolhido para ser como é a figurinha da nota de R$200? Boa. Podia abrir uma super manchete, né? Nota de R$200. Mito ou realidade? Realidade. Versão brasileira, Castanha Pop.